até recomendação Ele quer... restrição por falha de segurança. Uhum. E aí, se houvesse a possibilidade da gente, o Google Meet seria muito melhor, não teria esse corte da aula como está tendo. Vou tentar, então, pelo Meet. Estão fazendo via a universidade? Via a faculdade? Não. Só cria no Meet? O professor cria a sala no Meet e manda o convite. É muito mais prático, muito mais eficiente. Não, tranquilo. Eu vou buscar, então, fazer a... Não sei se... Não está gravando ainda, né? Deixa eu só sair aqui, pessoal. Tá gravando, sim. Já está gravando? É que eu não estou vendo a... Tá o REC aqui, ó, bem em cima. Já está? Aparecendo o REC para mim aqui. Então desculpa. Não, tranquilo, Alex. Eu vou ver, então, essa questão via Meet. Eu estava utilizando o Zoom, que o Zoom me parecia que era mais prático, mas então o Meet está sendo mais eficaz, né? E aí não tem essas quedas, ele faz a hora inteira, então. Legal. E o professor consegue registrar ali o tempo de 1 hora e Uhum. a aula passada a gente ficou 2 horas com a professora registrada. Sem cair. Sem cair. Perfeito. Tem alguns problemas, né, que às vezes de conexão, mas ele é bem mais prático. Vamos tentar. Eu estava usando o Zoom também por essa praticidade que ele estava gerando, mas vamos buscar o Meet também, se ele está dando mais tempo de sobrevivência das aulas, né? Para não ficar caindo, né? Só retomando, então, aqui, eu coloquei a sequência, né, de que nós vamos ter dentro da leitura base, partes, procuradores, atos, né? Vamos falar de prazo, tempo, enfim, essa parte do processo civil, ele é extremamente, vamos dizer assim, ritualístico, né? Então, qual que é o prazo, como é que eu conto, como é que eu faço? Isso você vai levar, como eu disse, no outro momento, vai levar para o resto da vida e em todas as áreas que nós formos avançar, né? E aí eu estava entrando aqui na questão do Common Law do Civil Law, que é algo que a gente ouve falar muito. Um dia eu passei para vocês, pessoal, dá uma pesquisada nisso aqui, dá uma olhada, eu vou pesquisar, né? O que acontece hoje? Hoje a doutrina, e a gente pega um Fred Dier que está avançado também na sua discussão, que um novo código veio demonstrando isso. Nós não estamos mais só voltado para o direito dispositivo, ou seja, leitura de artigos, então eu tenho uma decisão, vou só fundamentar, não. Eu tenho, nos últimos 10 anos, um pouco mais, toda a questão dos precedentes. Então, no momento que nós formos estudar um recurso extraordinário, um recurso especial, onde eu tenho o repetitivo, a ideia de que uma decisão ela vai valer para várias ações, isso é de extrema importância para nós. Na hora que eu tenho lá uma súmula vinculante, que era uma discussão de 20, 15, 10 anos atrás, então hoje nós temos os julgados e os precedentes que nos aproximam mais de um sistema do common law do que do próprio direito dispositivo. Mas isso é o quê? Isso é o que nós vamos tratar. Será que esse processo civil que eu vou tratar hoje, com vigência, ele é uma lei federal de 2015, mas com vigência em 16, será que ele ainda olha para aquele código, né, antigo, né, com saudade só da parte de fundamento legal? Ou será que ele nos permite avançar sempre? Não tenho dúvida, isso para mim já está pacificado. De 2008, 2009 para cá, nós já utilizávamos, já iniciou a falar ali de recurso especial, extraordinário, repetitivo, que era a ideia de um recurso, 2 ou mais, julgarem a mesma matéria pelo Supremo Tribunal Federal, né? E isso foi se avançando, veio para o Superior Tribunal de Justiça. Então, essa visão do neoprocessualismo nós também teremos aqui dentro das nossas aulas. No microsistema, porque nós não vamos trabalhar só com processo civil, né? Logicamente que vai ser a minha linha mestre, mas eu vou olhar para a ação popular, vou olhar para uma ação civil pública. Inés, lá na frente nós vamos ter um processo constitucional? Possivelmente, né? Lá na frente nós vamos ter um processo coletivo, está ensaiando isso há mais de 20 anos, o processo coletivo, né?
ensaiando o que eu falo, é de lei mesmo, né? Mas nós vamos fazer esse diálogo. E é esse diálogo que eu coloco aqui para vocês. Esse diálogo, né? Vamos ter essas disciplinas envolvendo o nosso dia a dia na hora dos estudos. Ou seja, eu vou olhar para o civil, vou olhar para o administrativo, vou olhar para o ambiental, vou olhar para o tributário, né? Eu não vou olhar para o trabalhista, né? Hora ou outra eu dou uma olhada para o penal, porque, né, não há necessidade tanto, mas nós veremos que eu vou conseguir dar esse diálogo com vocês em todas as áreas de processo, né? Então, as funções que a gente vai trabalhar, né? E aí, se eu pegar o Código de Processo Civil, todo mundo está com ele em mão aí, está fazendo sua leitura, né? Está raciocinando. Então, você vai pegar lá, primeira parte, né? Divisão do código. A gente vai pensar isso, parte geral, parte especial, que não tinha no Código de 73, né? Passamos a ter no Código de 2016, né? Com vigência. Onde eu tenho a estrutura da parte geral, nós vamos usar muito nesse semestre. Nessa semana, eu peço a vocês para fazer a leitura aí dos seus primeiros 20 artigos, leitura, né? Uma leitura descompromissada que a gente vai avançando, logicamente, nos seus termos. Como é que eu tenho um processo civil ordenado, disciplinado, interpretado, né? Conforme os valores fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa. Olha que termo que é esse. O primeiro artigo, extremamente discutido na época no Congresso, que estava aprovando projeto de lei surgiu do Senado, né? Era um projeto de lei, como eu disse, que veio, foi entregue nas mãos do presidente do Senado, então, pelo ministro Fux do STJ, né? Mas eu também brinquei muito nesses últimos tempos falando do processo novo, no sentido de que ele é um processo civil criado e feito por advogados. Aí muitos falaram, mas por quê? Porque quando a gente fala em Fred Dier, a gente fala em Alexandre Freitas Câmara, Marinoni, Cássio Carpinella, todos eles também apresentaram voz na lei, no projeto de lei. E aí eu até brinco falando assim, quem que pensa nas férias do advogado? O novo Código de Processo Civil pensou, né, no recesso de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Quem que vai pensar em recesso? Né? Nós tínhamos uma lei federal de 1960, bolinha, que era seguido, né? Todo final do ano era... Sim, mas não tinha. O Código de Processo Civil pensa no recesso. O Código de Processo Civil pensa na suspensão de prazos, né? Em feriados e final de semana, ou seja, um prazo que eu vou ter agora só em dias úteis. E isso surgiu dentro do Código de Processo Civil em 2016, e o regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso passa a mudar a partir, acho que 2020, 2019 para 2020, se eu não me engano. Porque ainda não estava acompanhando o processo civil. Os juizados especiais estavam gerando uma discussão se iriam ou não seguir o Código de Processo Civil. Então, tudo isso nós vamos pensar e abordar dentro dessa função, dessa jurisdição, né, do Estado, por meio do poder judiciário. Mas por quê? Porque aqui eu coloquei qual que é a função, né? O que busca essa função de jurisdição, né? Que incumbe ao Poder Judiciário trazer essa missão pacificadora. Eu estou falando com vocês, ó. Propõe uma ação hoje, em menos de um mês, eu já tenho marcado uma mediação. Os juízes, muitas vezes, já estão marcando a conciliação. Já está havendo essa etapa, né, com mediadores, a grande maioria, com conciliadores, para se chegar depois numa decisão judicial. Então, essa função de resolver os conflitos, essa função jurisdicional passa pelo processo. Então, eu preciso ter todo um rito, eu preciso ter um procedimento concatenado que me vai dar uma solução. E é esse raciocínio que nós vamos fazer durante esse semestre. Então, eu coloquei aí essa solução dos conflitos,
coloquei ali uma imagem que é feita até nos cursos de mediação, conciliação. Esse aqui é lá do CNJ, né? Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução dos Conflitos, no PEMEC, né? Nós já temos aqui os centros de conciliação, nós já temos aqui, em Cuiabá, também as câmaras de mediação, participei de uma recente, do ano passado para cá, gerou uma discussão tamanha na área ambiental, mas foi uma das primeiras em que eu vi ter a aproximação de partes, né? Mas gerou uma discussão ao final, por quê? Porque a decisão ali, de acordo com o Código de Processo Civil, é uma decisão objeto de execução de cumprimento de sentença. Então, o que ficou decidido lá e as partes lá será exigida, né, a sua exigibilidade dentro do Poder Judiciário. Olha que situação. Mas é novidade isso? Se eu falar para vocês que não, desde 1996, vocês já ouviram falar nos arbitrais, né? Eles falavam juizados arbitrais, né? É uma confusão, final da década de 90, início de 2000, saber se os tribunais arbitrais acabou, né, vamos dizer assim, eu nem vejo mais se discutir, pelo menos aqui na região do Mato Grosso, os tribunais arbitrais. Mas eu tenho visto, sim, a mediação avançar. Não só porque isso está sendo feito há muitos anos pelo nosso tribunal, mas principalmente porque o Código de Processo Civil diz, vai fazer desta forma. É assim que será, e assim que será o seu procedimento, e nós vamos estudar aqui, né, a base aí da mediação. Então, dentro também dessa visão do processo civil, né, esse instrumento do exercício do poder jurisdicional, utilizar o processo, nós vamos ver os termos subsidiário, nós vamos ver os termos supletivo, né? Se você está com o código aí, você já vai pegar o artigo 15 lá, né? Pedir para vocês durante a semana fazer essa leitura, né? O artigo 15, nós vamos chegar até ele durante as nossas aulas. Mas ele fala, na ausência das normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste código serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. É essa terminologia que eu quero que você fique atento. Minha linha de pesquisa pega processo, efetividade, garantia dos direitos fundamentais. Dentro da área, pode ser civil, pode ser trabalhista, pode ser administrativo, ou eu pego uma área específica e trabalho com ela. Vai ficar a critério de vocês ao longo, né, da vida, né? Então, essa natureza também do direito processual civil, o professor Humberto Teodoro, no livro base, ele fala, ó, se a gente for pegar o direito civil como natureza do direito privado, né? Mas o restante, o nosso processo civil, nós somos a origem do direito público. Mas por que do direito público? É porque o Estado, jurisdição, por meio do Poder Judiciário, é que vai dizer, não é isso? Quem é que tem o direito dentro daquela relação processual? É quem vai dizer quem tem o direito dentro daquela relação que está sendo objeto ali, né? Possivelmente de uma mediação, de uma conciliação. Não estou dispensando os árbitros. Pode ocorrer também por meio da arbitragem, tá? Então, mas permanece na maioria doutrinária, né, de que o processo civil ele tem na sua natureza como direito público. E nós vamos entender isso, principalmente na hora que eu ver um juiz determinando, né, proferindo uma decisão judicial. A sua decisão, hoje, o novo código, né, o CPC, ele traz quais são os fundamentos que tem que ter, sob pena da sua omissão. Então, eu tinha um código velhinho, vários colegas de mestrado estão falando sobre o famoso 489 do CPC, né, a discussão que teve desse artigo. Né? Como é que você fala que o juiz que não pode simplesmente repetir, né, ele tem que fundamentar? Então, nós vamos ver como é que esse código ele mexe, né, com a sociedade, principalmente na questão da pacificação. Mas parte da doutrina vem dizendo que não existe mais essa separação. Direito civil é um direito privado, processo civil é do direito público.
Mas por que que não está havendo mais, né, diz a doutrina? Lógico que se for para o exame de ordem, vai perguntar lá, o direito do processo civil, a sua natureza, ela é pública, privada, mista, né? Não vou ter dúvida, vou estar no exame de ordem, né? Agora, se for numa segunda fase para dissertar, discorrer de acordo com o neoprocessualismo, o pós-positivismo, uma visão, né? Gostam disso aí, opa, como é que está, né, o processo civil quanto à sua natureza? Ela é pública, privada, ou hoje não há essa divisão? Parte da doutrina diz que está superada essa divisão, né? Mas por quê? Porque todo direito ele caminha para uma função. Então, eu não olho mais só o civil, só o processo, só o ambiental, só o penal, só o eleitoral, só o tributário, só... Não. Eu olho todos como um conjunto. Um conjunto em que permite falar, né, na constitucionalização dos direitos. Um conjunto em que permite falar nessa constitucionalização do processo. Por isso, né, aí é uma dica que eu gosto do Virgílio de Afonso, que é a constitucionalização do direito. Depois dá uma olhada, tem, se eu não me engano, também, é da editora Método, né? E depois eu vou passando, né, lá na leitura complementar aos poucos, né? Constitucionalização do direito. Mas para nós, leitura básica, raciocínio, né? Vou usar o termo positivista numa visão, não é numa visão de limitação, tá? Mas um positivismo, uma visão assim, melhor dizer, clássica, tá? Melhor dizendo, clássica. Né? Então, para a doutrina clássica, nós temos aí, para a doutrina clássica, essa divisão em direito público, tá bom? Processo civil com direito, tá? Na sequência, né, eu trouxe 2 temas. Até citei o colega, o professor Simeone, está aí, né? Junto com o Nelson Nery. Nelson Nery Júnior tem um código comentado. Comentários do Código de Processo Civil, professor Nelson Nery e Rosa Nery, é uma dica. Para quem está no dia a dia e precisa de consulta rápida, de um lado eu sempre usei o Nelson Nery e do outro o Teotônio Negrão. Né? Eu gosto do Marinoni, gosto também. Aliás, está uma obra show, a obra de comentários de processo civil do professor Marinoni. É a minha doutrina referencial de escrita, é o Marinoni, né, por causa das suas novidades, tá? O direito processual se compõe de um sistema uniforme, né, de sorte a facilitar a compreensão e aplicação para a solução de ameaças e lesões a direito. Olha a palavra, uniforme, homogeneidade. A gente começa a pensar algo uno, né? Eu não estou dizendo fechado, não é isso, mas algo uno no sentido de que eu não vou estudar o processo civil sem dar a minha olhada para o laboral, sem dar a minha olhada para o administrativo, sem dar a minha olhada para o tributário, sem dar, obviamente, para o civil e para todas as outras áreas. Eu dependo deles, assim como eles dependem da gente, né? Mas o processo penal ele é extremamente especializado. É uma verdade. É uma verdade. O processo penal, assim como o processo o direito também do trabalho, mas o penal ele é especializado a ponto de realmente ter um caminho próprio, né? Mas tudo que a gente pensar como processo, como forma de se chegar à solução daquele conflito, não só pensando num processo justo, mas num processo realmente que vai fazer uma entrega real de uma pretensão, daquilo que eu quero, né? Trocando em outras palavras, se eu estou no meio ambiente, fui multado em 1 milhão, mas eu comprovo que a multa era de 100 mil, né? Vamos dizer assim, aquele dano, eu tenho essa pretensão de se chegar àquele valor. Ou não. Da outra parte, o Ministério Público, um dano coletivo, ele vai falar, não. Na verdade, esse valor é o mínimo que nós temos para equilibrar o dano que você causou.
Esse é o momento de se parar e pensar, né? Se hoje eu estou trabalhando, estou dentro de uma empresa, dentro de um órgão, e me é exigido estar lá, e não em teletrabalho, mas é exigido. E ali dentro eu tenho que ter, né, a minha proteção, né? Como é que eu exijo daquele funcionário de estar lá sem ele ter a proteção individual dele? Olha que coisa simples. Mas essa lesão ao direito dele, eu não vou deixar ele morrer. Então, eu preciso ter um meio de antecipar aquela proteção. Nem teve dano. Eu nem estou preocupado com o dano da responsabilidade civil, aconteceu dano. Não. Eu estou preocupado em evitar a lesão. Olha que ideia. Isso é o meu raciocínio hoje. É a inibição da lesão. Eu estou inibindo a lesão. Nem cheguei a ter o dano. Eu inibo a lesão. Esse é o meu raciocínio de hoje. Por quê? Mas eu consigo fazer isso com varinha de condão? Não, eu preciso de um processo. Eu preciso propor uma ação, eu preciso das partes, mas principalmente eu preciso do estado de jurisdição, para que ele olhe para mim e fale: a sua tutela é uma tutela de urgência. Eu preciso tutelar porque o dano vai acontecer. Isso aconteceu numa ação civil pública recente, ano passado, na pandemia, uma visão muito, muito atual. Eu não posso me esquecer do momento que estamos vivendo. Muitas famílias estão enlutadas nesse momento, eu tenho que lembrar, não dá. Onde o Ministério Público do Trabalho, o MPT, ele entrou com a ação civil pública e falou: olha, poxa, é uma empresa internacional, com mais de 200 homens dentro de uma área de trabalho. Como é que eles estão trabalhando e vão todos ao mesmo tempo almoçar? Como é que eles estarão ali dentro? E ele fala: eu vou evitar o dano. Qual que era o dano? Poderia ser a morte de vários e vários e vários daqueles trabalhadores. Então, eu não tinha um dano, mas eu tinha uma lesão ao direito. Qual que era a lesão ao direito? De não permitir que eles estivessem expostos a uma doença que pode causar. Então, é essa beleza do processo que eu quero que vocês entendam quando o professor Simone fala ali que a Constituição é o ponto de partida. E ele trabalha muito com o neoprocessual, né? Esse sistema processual. O processo é uma expressão do poder do Estado. Jurisdição. Quem tem jurisdição é o número colégio. Sim, juiz estadual, juiz federal, juiz de trabalho, tem as suas especialidades. Mas sozinho, eles não fazem nada. Necessitam da instigação. E isso está nos primeiros artigos do Código de Processo Civil que nós combinamos da nossa leitura durante esse ano. Né? Primeiros artigos está lá. Vamos ver aqui. Artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo exceções. Né? Nós vamos olhar para o direito possessório e vamos falar numa autotutela. Mas é a regra? Não é a regra. Qual que é a regra? Eu acionar o Estado, jurisdição? Sim. Silêncio? Sim. Silêncio? Sim. Eu preciso agora. Ele olha, tem os requisitos, determina. Olha que beleza. Muitos dos colegas que estão aí poderão ter essa função de dar o seu juízo de valor, de estar ali durante aquele momento e falar: eu vejo que você tem o direito. Mesmo que seja numa cognição sumária, rápida, porque você também entrou com uma cautela limitada de fatos, mas e também de documentos. Mas depois você vai complementar. Mas eu vejo sumariamente uma cognição não exauriente que você tem o direito. Olha que beleza. Mas eu preciso instigar o Poder Judiciário a exercer a sua função. Então, o processo é uma expressão do poder do Estado, sim, em movimento. Eu achei a palavra interessante, em movimento. Então, ele não... Ele pode falar. Precisa ter iniciativa da pessoa, né, para iniciar esse processo. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Mas, para isso,
uma pessoa tem que ter a iniciativa de iniciar o processo. Sim. É aí que nós estudaremos as partes, é aí que nós estudaremos quem é o polo ativo da ação, quem é o polo passivo, quem é que pode estar com você nessa ação, se ela vai ser uma ação simples ou se ela vai ser uma ação com vários, o polo ativo e passivo. Quem que pode intervir nessa ação, né? Você está pensando aí, nesse momento que a gente está vivendo aqui, você imobiliária, locações, está acontecendo muita coisa, né? Como é que está esse direito, né, locacional? Ele precisa ser acionado, precisa, né? Eu preciso chegar ao juízo para ele dar uma decisão. E é esse processo, esse instigar que nós vamos trabalhar durante esse semestre, detalhando quem que vai ser a parte, onde que eu vou propor, qual que é o juízo competente? Será que a competência é em Cuiabá ou será que a competência é lá em Vila Rica, né? Na verdade, professor, sabe o que eu estava pensando? Eu peguei um voo de Campinas para Cuiabá, o meu voo foi para lá e o pessoal da Azul colocou a gente dentro do avião e a gente ficou uns quase 50 minutos dentro do avião esperando eles consertar um problema dentro do avião de uma luz. Sim. Eu já estava estressada, meu marido levantou, foi lá na frente e falou, vocês estão com problema no avião, troca de avião e vamos para outro avião. Não, menina, calma, não sei o que. Aí eu não filmei, não gravei, não fiz nada. Aí eu falei, puta, eu podia processar eles, porque eu fiquei desesperada. Eu fiquei apavorada, professor, porque eu fiquei com medo do avião cair. Falei, vai que vai cair esse avião. Pensei em 1001 coisa. Aí fui me acalmando, entendeu? Então, quer dizer, isso também eu poderia ter a iniciativa de filmar, de gravar e tal, e não fiz. Poderia processar, não poderia? Processar, você falou, mas por que você tem essa visão do processo? Porque eu passei muito medo, professor. Não, sim, mas porque você tem um conhecimento do direito... Porque eu me senti ofendida, isso, sim, eu me senti ofendida por eles não me dar explicação, por fazer eu ficar esperando, sim, por N motivos. Isso me lembra, às vezes eu dou esse exemplo, e aí não sei se está ainda na internet, uma reportagem falando lá na década de 90, lembro até hoje, encontrou um bicho na sua comida, daí ele perguntava, o que o senhor vai fazer? O senhor encontrou um bicho, alguma coisa na sua comida, o que o senhor vai fazer? Ele olhava assim e falava, trocar de prato, né? O conhecimento naquela época era limitado, a informação não era conhecimento, a informação era limitada, né? Aí depois, agora, isso já era 2000 e pouco, lá ele fazia a mesma pergunta para alguém que estava na rua ali, como é que, se eu achar o quê? Não, eu vou processar. Mas o que é a ideia? O processo não é para, tão somente, vamos dizer assim, para essa solução de um litígio que vai acontecer. Hoje, o processo, esse momento do processo, ele está mais acolhedor. Quando eu for para uma audiência, quando eu tenho uma citação, recebo na minha casa, poxa, estou sendo citado, que é um termo que a gente vai estudar, né? Que é o início da sua relação dentro do processo, você não vai se sentir bem. Eu te digo isso. Se você está advogando, você recebeu. Aí, mas olha o que vai acontecer. Você vai ver que vai estar marcado ali para você ter uma audiência, não com o juiz, naquela sala fria, não, mas o mediador. O mediador que tem uma técnica que vai chegar até você, ou o conciliador, dependendo da situação, em que ele vai buscar acolher aquelas partes. Olha que situação. E muitos juízes também estão fazendo isso, independente dos conciliadores, mediadores, eles estão fazendo aquela audiência e falam assim, e aí? Vamos nos conhecer? Qual que é a pretensão? Você teve uma situação dentro do avião, pandemia, tudo está acontecendo, nervoso, mas hoje, nesse momento, diga para mim, o que você sente? E aí aquilo vai mudando, sabe? Eu falo isso porque a ideia do processo é de chegar a uma solução harmoniosa. Eu não tenho mais, ao longo desses mais de 10 anos, uma ideia de processo de combate. É lógico que quando eu vou fazer uma audiência, eu vou para uma audiência, ainda insistem sim. Muitos irem com aquela cara de vou para uma luta. E já ouvi muito. O profissional que é harmonioso, a parte chegar e falar, você viu? Já perdeu. Olha lá.
ele estava lá todo harmonioso, está com medo. E o advogado, falador, gritante, foi lá e defendeu, e a parte saiu satisfeita, né? Defendeu, né? Foi feita ali a minha... Você falou isso. Aí, ao final, muitas das vezes, a sentença não lhe é favorável. Mas naquele momento da audiência, e a audiência é o único momento que a parte vê a justiça com olhos, pernas e braços, né? Que não tem outro momento. Que momento que ela vai ver? Não tem, é na audiência. É ali que ela olha e fala, puxa, é aqui que eu depositei parte daquilo que é a minha vida. Quantas liminares, eu já trabalhei em várias fazendas públicas numa época que não era pandemia. Por dia tinha 3, 4, 5 liminares para medicamento, para cirurgia. Quantas liminares nós estamos tendo hoje? As pessoas requerendo, né, pleiteando para a sua vida. Ou seja, ela está depositando ali a sua sobrevivência, muitas vezes, né? A sua vida mesmo, né? Surgiu uma dúvida, professor. Nesse caso aí, se nessa solicitação aí, no caso o Estado, o Mato Grosso, não tem leito, não tem médico, não tem nada. Agora, acho que tem, até ouvi hoje que parece que em Mato Grosso inteiro tem 113 leitos disponíveis, mas teve uma fase que não teve. Aí, como que o juiz manda cumprir uma coisa que não tem como eu cumprir? E o que acontece nessa hora? Essa citação vai fazer o quê? O último estágio nosso, né? O último estágio que eu digo assim, o que resolve? O que resolve? O que não resolve a gente já sabe, vai lá aprender, mas não resolve. O que resolve? Você chega e fala, o que você precisa? Bom, eu preciso de oxigênio tal, tipo tal, dessa forma. Você vai dar todos os insumos que você precisa. E isso custa R$200 mil. Opa, penhorou R$200 mil, está aqui entregue, você vai comprar aqueles pedidos. Só que isso eu estou falando, logicamente, tem toda uma análise do processo e da documentação para se não chegar no que muitos falam hoje, uma verdadeira indústria da saúde, etc. e tal, aí de liminares que estavam sendo conseguidas. Porque isso é que resolve. Ele vai falar o que você precisa. Lembro até hoje, os pais, final de tarde, o filho precisava de uma cirurgia. Precisa de uma cirurgia. O público não dá. O que o juiz falou? Então, eu vou determinar que um hospital particular privado faça, só que eu quero que ele traga o custo que vai acontecer essa cirurgia agora. Foi fornecido, isso em questão de horas, né, da tarde. E a criança foi internada no hospital privado, que, obviamente, seria cobrado posteriormente no órgão. Então, são Mas soluções. nesse caso, né? professor, mesmo o Estado não podendo cumprir, por exemplo, os leitos estavam todos ocupados. A pessoa morreu por essa situação, porque não tinha onde colocar, não tinha nada. O Estado é culpado, ele é processado por isso ainda, mesmo estando nesse estado de calamidade. As ações estão acontecendo sequencialmente. Aquele que propôs a ação veio a falecer, o dano está sendo pleiteado também, porque ele está propondo uma ação de obrigação de fazer com pedido de indenização. Aí, se pedir só o fazer e a falecimento, perde o objeto. Agora, se ele acumular com a indenização, os seus sucessores vão prosseguir com a ação. Receber. O que, para mim, não resolve nada. Porque o que resolve é a vida. O que eu quero... Por isso que eu não pensei em processar na hora lá. Eu pensava mais em chegar em casa sã e salva do que processar Azul por essa, sei lá, essa coisa horrível que aconteceu comigo. Então, na hora lá, eu não pensava nisso, sabe? Eu vim pensar isso depois, que eu poderia fazer. Mas na hora eu queria chegar em casa, que era a minha casa, chegar na minha cidade, e não pensava em outra coisa, né? Mas... fazer o quê? Eu quero só prosseguir, e antes de prosseguir, para fechar essa nossa segunda etapa, o Alex deu a sugestão, e eu vou ver se pelo outro sistema dá para a gente fazer continuado uma hora e pouco, eu já vou fazer, tá? Na próxima semana. E vou tentar com vocês, então, por esse outro sistema que é o Meet, tá bom? Dá sim, professor, o Meet é muito bom, viu? E aí, essa parte de hoje, só quero finalizar essa visão, vamos dizer, mas como que a gente pode definir aí o direito processual, né?
ramo que trata do conjunto de regras e princípios que cuidam do exercício da função jurisdicional. Então, eu quero que vocês pensem nessa linha, a partir de agora, né? Na sequência, eu vou fazer só uma sequência rápida, mas semana que vem eu volto, né? O que eu quero que vocês já estudem? Eu vou deixar esse material já, desculpa, durante a semana disponível para vocês no portal, né? Nós vamos estar fazendo uma relação com outros ramos de direito que eu falei en passant, mas eu deixei aqui bem taxativo, tá? O Marinoni, ele faz essa reconstrução do processo, ele fala uma reconstrução do processo civil contemporâneo a partir desse direito fundamental, né? Essa função de Estado, que a gente está pensando muito agora como um processo civil contemporâneo. Eu vou destacar dentro da Constituição alguns artigos, mas eu quero que vocês revisem, que eu já sei que em algum momento vocês falaram do devido processo legal, e hoje nós estamos falando de um devido processo justo, né? E não só legal. Eu sei que vocês já ouviram falar da defesa do contraditório, mas revisita esse artigo 5º em